Você já imaginou um mundo sem flores, sem cores no campo, sem perfume no ar, sem pássaros e abelhas voando de flor em flor? Por incrível que pareça, nesse mundo existiu. As flores, como conhecemos hoje, surgiram relativamente tarde na história da Terra, mas quando chegaram, causaram uma grande revolução no ecossistema terrestre. As flores não são apenas bonitas, elas foram uma das maiores inovações evolucionárias da Terra. O surgimento das angiopermas transformou profundamente o ecossistema terrestre. Antes do surgimento das angiospermas, a Terra era coberta por uma vegetação densa, porém relativamente simples e uniforme. Os principais grupos vegetais eram pteridófitas, como as samambaias, abriófitas, como os musgos, e, sobretudo, as angiospermas, como as coníferas. Essas plantas não possuíam flores nem fruto. Sua reprodução era adaptada às condições da época, mas apresentava limitações. As angiospermas provavelmente surgiram a partir de linhagens ocultas no Mesozoico, com uma combinação única de traços anatômicos, reprodutivos e genômicos. Ao contrário do que Darwin chamava de mistério abominável, o surgimento súbito e sem explicação, o que os estudos mais recentes indicam é que o sucesso das angiospermas foi resultado de um grande processo evolutivo. As primeiras evidências fósseis confiáveis de angiospermas datam do início do período Cretáceo, há cerca de 140 milhões de anos. Nessa época, aparecem grãos de pólen característicos e flores primitivas, como as do gênero Archaeophractus. No entanto, evidências moleculares sugerem que o grupo pode ter originado bem antes disso, talvez até no período Triássico. Acredita-se que as angiospermas podem ter surgido em florestas úmidas de baixa latitude, ambientes comuns em regiões de Gondwana durante o Mesozoico. No entanto, esses ecossistemas têm baixa preservação fóssil, o que explicaria a escassez de registros bem datados nessas áreas. Se não foi o local de origem, Gondwana foi pelo menos um importante berço de radiação desses grupos. As angiospermas apresentaram diversas inovações evolutivas essenciais, como flores, ovário fechado, dupla fecundação e frutos atrativos que permitiram que essas plantas dominassem o ambiente terrestre. As flores representam uma das maiores inovações evolutivas da história das plantas. Seu surgimento marca o início da linhagem das angiospermas e está diretamente ligado ao sucesso reprodutivo e à diversificação sem precedentes desse grupo. Ao contrário dos cones das gimnospermas, que abrigam sementes expostas e dependem do vento para a polinização, as flores das angiospermas, que são folhas modificadas, introduziram uma estrutura compacta, protetora e altamente especializada, que reúne os órgãos masculinos e femininos no mesmo eixo. Essa transição proporcionou um enorme ganho de eficiência reprodutiva. Pela primeira vez, plantas passaram a contar com estruturas capazes de atrair animais e polinizadores e dispersores. Cada parte da flor tem uma função essencial. As sépalas, geralmente verdes, protegem o botão floral ainda fechado. As pétalas, coloridas e muitas vezes perfumadas, têm a missão de atrair polinizadores como insetos e aves. No centro da flor estão os estames, que produzem o pólen, os gametas masculinos, e o carpelo, que abriga o ovário com os óvulos, os gametas femininos. A dupla fecundação é um dos maiores avanços reprodutivos no mundo vegetal. Ela acontece no óvulo, quando um grão de pólen cai sobre o estigma da flor e é compatível. Ele germina e forma um tubo polínico. Esse tubo cresce pelo estilo e penetra o ovário, onde estão os óvulos. Dentro desse tubo, descem dois núcleos espermáticos. O primeiro núcleo fecunda a oosfera, que é a célula reprodutiva feminina. Essa fusão forma o zigoto, que se desenvolverá no embrião da futura planta. O segundo núcleo forma o endosperma, um tecido nutritivo que vai alimentar o embrião dentro da semente. Depois que a flor é fecundada, o ovário se transforma em fruto. Esse fruto tem duas funções principais: proteger a semente e ajudar na sua dispersão. A proteção acontece porque o fruto envolve a semente, evitando que ela resseque, sofra danos ou seja comida antes da hora. Já a dispersão é facilitada pelo próprio formato e sabor do fruto. Muitos frutos são doces, coloridos e nutritivos, justamente para atrair animais. Quando esses animais comem o fruto, acabam levando as sementes para outros lugares.
seja carregando-as ou eliminando-as em suas fezes. Além disso, há frutos secos que usam o vento, a água ou até pequenos ganchos para se prender ao pelo dos animais. Assim, a planta consegue espalhar suas sementes de forma mais eficaz, alcançando novos ambientes e aumentando suas chances de sobrevivência. As folhas das angiospermas possuem vasculatura muito ramificada e compacta. Isso significa que os vasos que transportam água e nutrientes se espalham por toda a folha com grande densidade, permitindo uma distribuição rápida e uniforme. Com isso, a planta consegue realizar fotossíntese de forma mais intensa, convertendo luz em energia com mais eficiência. Além disso, as folhas dessas plantas possuem muitos estômatos, pequenas aberturas que controlam a entrada de gás carbônico e a saída de vapor d'água. Nas angiospermas, os estômatos são menores, mais numerosos e mais próximos uns dos outros, o que permite um controle fino das trocas gasosas e da transpiração, mesmo em ambientes variáveis. O processo de reprodução das angiospermas pode ser sexuado quanto assexuado. Na forma sexuada, o processo começa com a transferência do pólen da antera, estrutura masculina, para o estigma, estrutura feminina da flor. Essa transferência pode ser feita por agentes polinizadores, como insetos, aves, vento ou água. Após a polinização, o grão de pólen germina e forma um tubo polínico que cresce através do estilete em direção ao óvulo dentro do ovário. Um dos gametas masculinos fecunda a oosfera, gameta feminino, originando o embrião. O outro gameta masculino se une aos núcleos polares, formando o endosperma, tecido nutritivo para o embrião. Após a fecundação, o ovário se desenvolve em fruto e o óvulo se transforma em semente, contendo o embrião e o endosperma. Com o surgimento das flores, as plantas deixaram de depender apenas do vento e da água para a polinização. Em vez disso, passaram a contar com polinizadores vivos, como abelhas, borboletas, beija-flores e até morcegos. Para atraí-los, desenvolveram flores com formas variadas, cores vivas, aromas marcantes e néctar como recompensa. As plantas ofereceram frutos atrativos, doces coloridos e nutritivos. Em troca, os animais passaram a dispersar suas sementes de forma eficaz, ao comê-las e eliminá-las em locais distantes ou transportá-las presas ao corpo. Isso ajudou as plantas a alcançarem novos ambientes e escaparem da competição direta com a planta-mãe. Do outro lado, os animais também passaram a se adaptarem às flores. Abelhas desenvolveram pelos que retêm pólen e sentidos afinados para identificarem flores com mais néctar. Beija-flores evoluíram bicos longos e finos, ideais para flores tubulares. Borboletas desenvolveram línguas compridas que alcançam o néctar em flores profundas. Com o tempo, plantas e polinizadores se especializaram juntos. As flores evoluíram formatos, tamanhos e cores específicas para determinados grupos de animais. Os polinizadores, por sua vez, desenvolveram estruturas corporais adaptadas ao acesso de néctar e ao transporte de pólen, como bicos longos, línguas extensas ou pelos que retêm pólen. Essa cooperação evolutiva aumentou a eficiência da polinização, reduziu desperdícios de pólen e permitiu a reprodução cruzada entre plantas distantes. Com isso, tanto as flores quanto os polinizadores se diversificaram rapidamente, ocupando novos nichos ecológicos. Por isso, hoje a maior parte da vegetação terrestre e a base da maioria dos ecossistemas dependem dessas relações coevolutivas entre plantas e animais. O gráfico apresenta a relação do desenvolvimento das primeiras espécies de angiospermas e o surgimento de novos caracteres florais ao longo dos estágios geológicos. O segundo gráfico mostra a relação entre o desenvolvimento das primeiras espécies de angiospermas e a diversificação das famílias de insetos zoolongo dos estágios geológicos. As flores não apresentam apenas beleza. São resultado de milhões de anos de evolução, inovação e colaboração entre espécies. As angiospermas revolucionaram o mundo vegetal. Elas transformaram a forma como a vida se reproduz, se espalha e interage. Moldaram ecossistemas, provocaram novas interações entre animais e plantas, criaram florestas vibrantes e campos férteis. Mesmo com mistérios ainda por resolver, seu impacto é claro. As flores deram cor, forma e complexidade à biosfera terrestre.